Muitas vezes, quando ouvimos termos como Casa de Israel nas Escrituras ou nos discursos de nossos líderes, podemos pensar que isso se refere a pessoas antigas ou distantes, talvez aos profetas ou nações do passado, mas devemos ter uma perspectiva mais pessoal e relevante para nós. Os nefitas e os lamanitas, como lemos em Alma 26, 36, eram literalmente descendentes de Israel. Eles sabiam que pertenciam a um ramo da árvore de Israel. No entanto, muitas vezes se sentiam perdidos de seu tronco, distantes de suas raízes. E quem de nós, em algum momento da vida, não se sente assim? Às vezes, sentimos que estamos distantes da nossa identidade divina, do nosso propósito ou mesmo do amor de Deus. É fácil se sentir perdido em um mundo tão complexo e desafiador como o nosso. Mas então, o Salvador nos lembra, assim como lembrou aos nefitas: vós sois da casa de Israel, e vós sois do convênio. Essa verdade não é apenas para os nefitas, é uma mensagem direta para nós, hoje, aqui e agora. Quando fazemos convênios por meio do batismo, nós nos tornamos parte dessa casa de Israel. Tornamo-nos do convênio, assim como aqueles que foram abençoados no passado. Isso significa que as promessas e bênçãos que o Senhor deu a Abraão, Isaque e Jacó são nossas. Ele nos conhece pessoalmente e não estamos perdidos para ele. O Salvador disse que Israel seria uma bênção para todas as famílias da terra. E quem são essas famílias? São nossos amigos, nossos vizinhos, nossos próprios familiares. Como parte da casa de Israel, temos um chamado especial de compartilhar essas bênçãos e sermos uma luz para o mundo. A nossa vida, nosso exemplo, pode ser o que trará outros de volta para o Senhor. E quando o Salvador nos convida a despertar outra vez e nos vestir da nossa fortaleza, Ele está nos chamando para despertarmos espiritualmente, para nos fortalecermos com o poder do seu Evangelho e de nossos convênios. Essa fortaleza vem de nossa conexão com Ele, que é o alicerce firme em tempos de incerteza e dificuldade. O Salvador promete que sua benignidade não se desviará de ti, nem será removido o convênio da minha paz. Essa é uma promessa que devemos guardar com carinho. Não importa o que aconteça em nossas vidas, não importa os desafios ou as provações, o convênio do Senhor com seu povo é firme. Sua paz está disponível para nós, desde que nos voltemos para Ele com fé e obediência. O Salvador profetizou sobre o futuro do povo do convênio, dando-nos uma visão clara de seu plano para os últimos dias. Ele falou sobre a restauração de Israel, o ajuntamento de seu povo e o poder de seu evangelho para abençoar todas as nações. Uma dessas profecias que ressoa profundamente hoje está em 3 Nefe 20, onde o Salvador promete que as tribos dispersas de Israel serão reunidas. Ele nos lembra que, como membros da Casa de Israel, temos o privilégio de ser parte ativa desse processo. O presidente Russell M. Nelson disse: embora alguns aspectos desse convênio já se tenham cumprido, o livro de Mórmon ensina que o convênio abraâmico só será cumprido nestes últimos dias. Também salienta que fazemos parte do povo do convênio do Senhor. Temos o privilégio de participar pessoalmente do cumprimento dessas promessas. Que época emocionante de se viver! Ao refletir sobre o que podemos fazer para ajudar a cumprir essas profecias, cada um de nós pode participar na coligação de Israel, ao compartilhar o Evangelho com os outros e ao fortalecer nossa própria fé. Nossos convênios nos convidam a ser instrumentos nas mãos do Senhor, ajudando a reunir seus filhos dispersos. Quando vivemos e compartilhamos o Evangelho, nos tornamos agentes ativos no cumprimento dessas promessas. O Salvador cita Isaías e Malaquias para descrever o relacionamento de Deus com seu povo. Quando ele fala de brasas no fogo e do purificador de prata, aprendemos que o Senhor permite que passemos por provações para nos refinar e nos tornar mais puros. A imagem do casamento nos lembra da intimidade e da fidelidade do convênio entre Deus e seu povo, como um noivo que nunca abandona a noiva. As promessas de abrir as janelas do céu nos ensinam que Deus derrama bênçãos abundantes sobre aqueles que são fiéis. Essas promessas são visíveis em nossas vidas.
Ao guardarmos nossos convênios, sentimos a mão de Deus refinando-nos e fortalecendo-nos, e as bênçãos que Ele prometeu continuam a se manifestar, tanto espiritualmente quanto temporalmente. O Salvador nos dá uma lição sobre a importância das Escrituras. Ele não apenas nos convida a lê-las, mas a examiná-las diligentemente. Há uma grande diferença entre simplesmente ler as Escrituras e realmente examiná-las. Quando lemos, podemos passar pelos textos de maneira superficial, mas quando examinamos, nós mergulhamos em seu significado, ponderando cada palavra, buscando entender o que o Senhor deseja nos ensinar. O próprio Salvador nos deu esse exemplo ao citar Isaías, Malaquias e explicar cada detalhe ao seu povo. Jesus Cristo expressa o quanto as Escrituras são sagradas e vitais. Ele disse aos nefitas para se lembrarem de que as palavras dos profetas, como as de Isaías, seriam cumpridas. Isso nos ensina que as Escrituras não são apenas um registro do passado. Elas contêm promessas e profecias que ainda estão se cumprindo em nossa vida hoje. Ao examinar as Escrituras, nos tornamos mais conscientes da relação íntima do Senhor com seu povo. Jesus disse que muitas vezes suas palavras são dadas para pôr à prova a nossa fé, e se acreditarmos e as estudarmos com fé, Ele nos revelará coisas maiores e mais profundas. Em contraste, se não tivermos essa fé, coisas maiores nos serão ocultas. A promessa do Salvador de que as palavras dos profetas se cumprirão e que receberemos maiores revelações à medida que aumentamos nossa fé, mostra seu desejo de nos preparar para os eventos futuros e para a eternidade. Ele deseja que entendamos essas verdades e vivamos de acordo com elas, para que possamos estar preparados para seu glorioso retorno. Desde os tempos bíblicos, o Senhor ordenou ao seu povo que pagasse o dízimo, como vemos em Gênesis 14, quando Abraão deu um dízimo a Melquisedeque. E também nas palavras de Malaquias, onde somos ensinados a trazer todos os dízimos à casa do tesouro. No livro de Mórmon, o Salvador reitera essa lei em 3º Nef 24, prometendo que ao vivermos essa lei, Ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos incontáveis sobre nós. A lei do dízimo é uma demonstração de nossa fé e obediência. Conforme ensinado em Doutrina e Convênio 119, dízimo é a doação de 10% de toda a nossa renda, tudo o que recebemos. Diferente de outras doações voluntárias, o dízimo é um mandamento sagrado e faz parte de nosso convênio com Deus. Quando pagamos o dízimo, mostramos que confiamos no Senhor como a fonte de todas as nossas bênçãos e reconhecemos sua mão em nossas vidas. O dízimo é usado para edificar o reino de Deus na terra. Ele ajuda a construir e manter templos e capelas, a financiar o trabalho missionário, a apoiar a educação e muitas outras obras sagradas. O uso do dízimo é um reflexo de nosso compromisso de avançar o trabalho do Senhor e de cuidar uns dos outros. As bênçãos do dízimo, como o elder David Abednar explicou, muitas vezes não são financeiras. O Senhor promete que Ele repreenderá o devorador por nossa causa e que não nos faltará. Essas bênçãos podem vir na forma de saúde, paz mental, proteção espiritual, harmonia familiar e orientação divina. Essas são as janelas do céu se abrindo em nossa vida. Ao pagarmos o dízimo com fé, o Senhor nos abençoa de maneiras que talvez não consigamos medir com dinheiro, mas que têm um valor eterno. Em Marcos 12, aprendemos sobre a oferta da viúva pobre, que deu tudo o que tinha, mesmo sendo uma pequena quantia. Essa história nos ensina que o Senhor não olha apenas para o valor material de nossa oferta, mas para o coração com que damos. Quando pagamos nosso dízimo com fé, sacrificando algo para honrar o Senhor, Ele aceita nossa oferta e nos abençoa grandemente. O Senhor, em sua sabedoria, enviou o profeta Elias para voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Este é um ponto central do plano de Deus, que nos lembra da importância dos laços familiares, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Elias trouxe as chaves que nos permitem realizar o trabalho sagrado de templo e história da família, unindo gerações por meio de ordenanças essenciais. Esse trabalho não é apenas um ato de amor pelos nossos antepassados, mas também uma preparação para o grande dia do Senhor.
Quando nos voltamos aos nossos pais e realizamos o trabalho de salvação por eles, participamos do cumprimento de uma promessa profética e preparamos o caminho para o retorno do Salvador. Esse esforço fortalece nossas famílias, trazendo bênçãos espirituais que transcendem o tempo. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Espero que tenha gostado. Ajude-nos compartilhando este vídeo, deixando um like e se inscrevendo. Se permitido, envie o vídeo nos grupos de suas alas. Até mais!